E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a divulgação do relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram indiciados por obstrução de justiça. O relatório também cita o pastor Silas Malafaia, alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quarta-feira. Mensagens de áudio e transcrições feitas pela Polícia Federal mostram desavenças políticas e familiares que envolvem também o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eduardo manifestou insatisfação com a postura do pai diante das negociações de Tarcísio a respeito das tarifas americanas e chegou a fazer críticas contundentes ao governador. Eduardo também insultou o pai, que o chamou de imaturo. Segundo o relatório, as comunicações indicariam não apenas disputas familiares, mas também tentativas de coordenar ações para coagir autoridades e influenciar a investigação sobre o suposto golpe. O texto ainda apresenta um capítulo sobre o suposto pedido de asilo à Argentina para Jair Bolsonaro. Piotr, você fez uma menção... Quer dizer, foi tudo autorizado, então, pelo ministro, não foi vazamento? Não, então. Foi autorizado, exatamente. Por que esse está tudo autorizado e uma série de outros inquéritos permanecem tão sigilosos assim, o que parece não existir mais... Ou seja, há uma escolha para... É a cortina de fumaça mais conveniente. Foi vazado, escolheram a Globo News, a G1, a Globo, para realizar ali a publicação de todas as mensagens. Espetaram o pendrive do relatório da Polícia Federal e publicaram todas as mensagens em caráter privado. Deixa eu dar as boas-vindas também para Carlo Cauti, hoje conosco direto do Rio de Janeiro. É isso, Cauti? Seja bem-vindo. A gente está aqui, enfim, trouxemos um resumo das últimas 24 horas, aí essas mensagens vazadas nesse relatório da Polícia Federal. Hora da gente separar o que é espuma do que de fato importa, né? Entender qual foi o objetivo da exposição desses áudios num momento muito peculiar, né? Às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi incluído na lista, na Lei Magnitsky, aí, com risco de implosão do sistema bancário, a gente já tem falado bastante sobre isso, e ontem, então, houve essa divulgação de mensagens, diga-se de passagem, a Polícia Federal já tinha essas mensagens vazadas há algum tempo, né, em relatório, porque é do celular de Jair Bolsonaro, que foi apreendido há algum tempo atrás. E aí, ontem, então, escolheram o dia para divulgar, publicar essas mensagens. Boa noite, Cauti. Pois é, Paula, uma operação política e nada jurídica. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Consta. Boa noite ao nosso público. Não, a questão do vazamento é porque teria sido muito difícil explicar como é possível que vazam áudios, vazam conversas, vazam mensagens privadas e os acusados sequer sabem do que estão sendo acusados, porque o inquérito é sigiloso. Tanto que o próprio Silas Malafaia, quando foi depor à Polícia Federal, disse: eu quero aguardar para ver o teor do inquérito. Eu não sei do que estou sendo acusado, então vou ficar quieto, vou ficar calado, aguardando que vocês logicamente, né? Então, teria sido muito difícil justificar o vazamento de áudios e de mensagens sem saber o teor do inquérito. Tiveram que ter uma vergonha na cara e fizeram um vazamento controlado, deram para a Globo, né, que faz parte do consórcio, mas aqui está o inquérito, agora pode vazar, está liberado o vazamento. Então, é vergonhoso aquilo que está acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal, uma operação claramente de cunho político, idêntica àquela operação que foi feita no começo de 2020, quando foi vazada, foi divulgada uma reunião do gabinete do então presidente Jair Bolsonaro com o seu governo, né, para decidir o que fazer no começo da pandemia, achando que aquilo ia enfraquecer o governo Bolsonaro, levar à saída de alguns ministros, como foi o caso de Sérgio Moro, por exemplo, e, portanto, possivelmente levaram a mudança de governo no Brasil. Acabou fortalecendo o governo Bolsonaro, porque aquilo que o Brasil viu ao vivo na Globo News, né, eu me lembro claramente aquele dia, a Globo News transmitiu pedaços daquele, porque chegavam em pedaços, tamanho era
a dimensão do arquivo, o Brasil viu que não tinha nada a esconder, que era uma reunião de gabinete dura, uma reunião complexa, uma reunião de pessoas preocupadas com o Brasil, e acabou fortalecendo a popularidade de Bolsonaro. Portanto, uma operação política também decidida por então ministro do Supremo, Celso de Mello, agora aposentado, saiu pela culatra como esse caso. Mas o ponto fundamental, Paulo, só para terminar, é do que o pastor Malafaia está sendo acusado. Qual é a acusação contra o pastor Silas Malafaia? Porque eu estava lendo aqui esse famoso relatório, para o nosso público ter uma ideia do nível em que a Polícia Federal, que era uma instituição respeitada no Brasil, chegou. Lendo aqui, o pastor Silas Malafaia, deixa eu pegar aqui, abre aspas. Nesse contexto, a análise do material probatório arrecadado identificou que o indivíduo Silas Malafaia, conhecido líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente, em liame subjetivo com os demais investigados, à definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas. Fecha aspas. Mas vem cá, desde quando fake news é crime no Brasil? E narrativas inverídicas para quem? De quem que é a narrativa inverídica? Quem está pode falar que o Supremo Tribunal Federal está abusando das suas prerrogativas é narrativa inverídica? Para quem? Falar que tem pessoas presas injustamente em Brasília há 2 anos, desde o dia 8 de 3 anos, desde o 8 de janeiro, é narrativa inverídica? Para quem? Dizer que está sendo cometido um abuso de autoridade contra o presidente Jair Bolsonaro é narrativa inverídica? Não existem crime de opinião no Brasil. E o pastor Silas Malafaia teve o seu passaporte e o seu telefone retidos. Está sendo acusado do quê, exatamente? De dizer coisas que não agradam ao Supremo? Isso não é ditadura? Então, é óbvio que isso vai ter uma consequência também nos Estados Unidos. Quando se prendem pastores, quando se começam a prender líderes religiosos, quando se começam a acusar pessoas de divulgar narrativas inverídicas, é exatamente aquilo que Maduro faz, que os ditadores da Nicarágua fazem, que em Cuba fazem, e isso tudo tem um nome só, é ditadura. E ponto final.